Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse reencontro. Reencontro, sim, porque para nós é uma alegria imensa podermos mais uma vez adentrarmos ao seu lar e juntos conversarmos um pouco sobre aquilo que realmente importa, que são as coisas para o nosso espírito. E para nós, uma alegria renovada. Renovada em que sentido? Retornarmos às nossas lives nesse ano de 2022, num dia muito especial para todos nós, espíritas sul-mato-grossenses. 31 de março. E neste ano, neste dia, a Federação completa 43 anos de existência. Então, não poderíamos ter um presente melhor para comemorarmos juntos o retorno deste trabalho. Só que dessa vez nós vamos, respeitando as casas que reiniciaram os trabalhos, as nossas lives acontecerão na última quinta-feira de cada mês. E já temos confirmado as presenças dos nossos amigos. E gostaríamos de confirmar a sua também. Então, sempre nas últimas quintas-feiras, 7h30, horário local, 8h30, horário de Brasília, temos esse encontro marcado. E, como sempre, pautamos os nossos trabalhos pela transparência. Informamos a você, amigo, amiga, que este programa está sendo gravado, mas nem por isso perde a beleza e o encanto. E para comemorarmos os 43 anos de existência da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, nós temos a alegria, a honra, podemos dizer, de ter aqui, dividindo esse trabalho, a tela conosco, duas ex-presidentes da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Cecília Pereira Ribeiro. Seja bem-vinda, Cecília. Seja bem-vinda, minha querida. E temos também a presença... Obrigada. Da Maria Muito Túlia obrigada, Darlene. Obrigada a você, Cecília. Seja bem-vinda. Oi, Darlene, Cecília. Boa noite, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Eu acho que para nós, né, 3 meninas aqui, nesta tela, uma alegria, um sentimento é de gratidão a Deus, sempre pela oportunidade do trabalho e por estarmos aqui unidas em torno deste ideal. E para iniciar os trabalhos, como sempre temos feito, nós vamos pedir a uma das meninas, que eu acho que vai ser a Cecília, né, que nos conduza, então, na prece de abertura. Por favor, Cecília. Pois não, Darlene, com prazer. Deus, nosso Pai, Jesus, amigo incansável de todas nós, de todos. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo nesta data em que comemoramos os 43 anos de fundação da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Com os nossos corações
enternecidos, cheios de alegria, nós estamos, Senhor, dividindo todas as nossas experiências, toda a nossa amizade e carinho com os nossos irmãos do movimento espírita. Abençoe-nos, Senhor, fortaleça-nos e permaneça conosco no desenvolvimento de nossas atividades. Muita paz. Obrigada, Cecília. Graças a Deus. Meus amigos, nós estamos aqui, conforme dissemos a vocês, com duas ex-presidentes da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Mas, se estamos comemorando aqui 43 anos de criação da Federação Espírita do nosso estado, nós temos que retomar a sua origem. Nós, sul-matogrossenses, sabemos que o Estado foi criado em 77, outubro de 77, mas administrativamente ele começou a funcionar em janeiro de 79. E a Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, assim como diversos outros órgãos, ela foi criada no dia 31 de março de 1979. Até então, o sul de Mato Grosso tinha já espíritas, tinha centros espíritas e tinha também um movimento espírita vinculado ao movimento federativo. A Dona Maria de Viges Borges, que assumiu a presidência da federação recém-criada, participou desde a criação da Federação Espírita do então Mato Grosso Uno. E a essa trabalhadora, que temos inclusive um livro em sua homenagem, A Missionária do Amor, que faz muito jus ao trabalho que desenvolveu, foi essa trabalhadora, foi essa missionária que em 79 assume a presidência da Federação Espírita do recém-criado Mato Grosso do Sul, acumulando a tarefa, vamos dizer assim, os encargos, todas as preocupações que a condução de uma casa espírita tem e de uma federação. A Dona Maria de Viges Borges presidia o Centro Espírita Discípulos de Jesus e assume ali a condução da FEMES, da nossa querida FEMES. Sempre com um trabalho altamente comprometido do aspecto doutrinário. E este exemplo eu sempre ouço da Túlia. Isso ela legou a cada um de nós que com ela esteve, que com ela trabalhou. Esse amor à doutrina, esse zelo, esse cuidado que devemos ter com a preservação desses princípios básicos. A Dona de Viges, naquele tempo, deu continuidade também a um trabalho muito difícil, que era o da, hoje nós dizemos formação, mas era um trabalho de capacitação dos trabalhadores do Estado. E aí, aqueles trabalhadores com imensa dificuldade, estradas sem asfaltos, telefones que não funcionavam, deixavam também os seus lares para levar aos nossos irmãos do interior do nosso estado
um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de uma visão de um movimento federativo. Ela trabalhou com equipe, sempre teve um grupo ali a apoiando. E tinha então o seu Jerônimo, que trabalhou com ela como vice, e aí a gente sempre via ali o apoio da dona Edviges, que esteve à frente à federação por 6 gestões consecutivas, que daria, cada gestão de 3 anos, 18 anos. E às vezes não fecha 18 cravado, fica 17 e pouco ou alguma coisa. E o seu Jerônimo a sucede, ficando ali por 3 anos. Então, quando pensávamos nesse encontro desta noite, pensávamos, foi a maioridade. Então, enquanto a federação esteve ali, sob a coordenação, a direção, né, aquele toque administrativo da dona Edviges, a federação fez 18 e 21 anos. Atinge a maioridade, e aí, mais uma maturidade, com todo um trabalho que cada época traz. Então, não poderíamos falar aqui, né, de um movimento espírita, né, esquecendo ou não trazendo aqui. Gostaríamos muito de trazer histórias que são histórias peculiares, né, que hoje em dia as pessoas gostam muito de dizer que são as histórias de bastidores, né, mas realmente ali a dona Edviges conduzia, e a sede da federação, recém-criada até os seus 21 anos, quando ela completa a sua maioridade, é no Discípulos de Jesus. E aí, muitos anos à frente, coisas de talvez até uns 3 anos que a gente ainda viajava, às vezes a gente chega em um centro espírita, numa cidade mais distante aqui da capital, e a Tulinha já presenciou isso muitas vezes, eles falam assim, eu já fui na federação, fica ali naquela rua, né, na Maracaju. Então, ou seja, tem esse valor afetivo, né? Por muito tempo, a federação era ali. Então, o centro espírita foi o berço, foi quem acolheu. E ali foi trabalhado com todo carinho, com todo o amor, fazendo. Naquele tempo, a gente falava em palestras, a gente não tinha workshops, os seminários eram os encontros. Como falávamos em cursos de reciclagem, que hoje em dia a gente não pode falar mais, mas olha, eu garanto que as 3 meninas aqui já foram recicladas, né? Já passamos por cursos de reciclagem. Então, tínhamos os cursos, tínhamos encontros, tínhamos visitas. E repito, cada um de acordo com o seu tempo, com a sua vivência. Mas agora nós vamos ouvir um pouco da experiência da Cecília, que nós sabemos que o tempo é curto, mas nós vamos nos ajustar nesse tempo aqui da live para que a Cecília conte como foi esse processo de pegar uma federação já que já atingiu a maioridade, com 21 anos, e ali começa um novo caminhar, um novo tempo. Conta para a gente, Cecília, por favor, como foram os seus 3 anos? Então, Darlene, você falou muito bem na sua introdução como nós fomos preparados para o trabalho, para a tarefa na doutrina espírita. E foi desta forma que nós aceitamos o desafio de trabalhar esses 3 anos. Nós estivemos
grandes companheiros, a soma de muitos trabalhadores, o envolvimento de muitas casas espíritas, para que nós pudéssemos cooperar nessa caminhada. Tínhamos em mente que poderíamos aceitar aqueles desafios, porque nós estávamos em conjunto, em companheiros de tarefa, que muito nos amávamos, muito nos compreendíamos e tínhamos um ideal comum. Embora pessoas diferentes, com diferentes pensamentos, mas nós éramos ligados pela doutrina espírita. Os desafios foram muitos, foram grandes, especialmente no que toca à parte extrativa da Federação daquele tempo. Mas tivemos o auxílio de muitos companheiros para que nós pudéssemos fazer o reordenamento, a reorganização dessa parte administrativa, para que pudesse facilitar as nossas tratativas doutrinárias, as tratativas junto às casas espíritas, e facilitar o nosso desenvolvimento nessas atividades, né? Tínhamos desafios de não termos a estrutura federativa em sede própria, porém, nós fomos levados para uma residência onde a diretoria ali instalou a federação naquela época. E fomos muito felizes ali, porque uma porta se abriu a mais e nossos companheiros puderam ali chegar das mais diferentes partes do nosso estado. Quero ressaltar, Darlene, de coração, com muita gratidão, aos discípulos de Jesus, a Dona Maria de Virges Borges, ao senhor Jerônimo, que acolheu, como você bem disse, por tantos anos o trabalho federativo. É uma gratidão de cunho pessoal. Trabalhadores, os discípulos, sempre me acolheram, e acolheram a todos que ali adentravam em busca de um consolo, de uma pacificação, de um entendimento da doutrina. E assim foi a nossa caminhada, cada dia uma etapa vencida, né? Tínhamos poucos recursos financeiros, desses poucos recursos financeiros, nós tivemos que fazer aquilo que era possível, tivemos abnegados que doaram do seu trabalho, dos seus esforços, e mesmo monetariamente, segurando o trabalho federativo, até que ela tivesse condições de caminhar de uma forma consolidada. Quando nós fomos chamados a alçar esse trabalho e a estar com companheiros de muita luz, de muita força, e aqui eu destaco a minha mestra, Túlia, que foi minha mestra do ESD, eu destaco a sua força, a sua condição, a sua condução junto a todos nós, né? E sempre nos orientando para que tivéssemos uma clareza na aplicabilidade da doutrina, uma clareza no entendimento e um amor junto a todos aqueles que buscavam as informações e orientações da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Assim fomos caminhando até findou a nossa gestão. Mas ressalto também que quando assumimos, nós assumimos comprometidos com princípios.
E esses princípios, eles foram bravamente perseguidos para que nós pudéssemos atingir um nível de segurança, né? Um nível de excelência no trabalho de nossa federação. E agradeço muitíssimo aos companheiros de jornada. Meu coração sempre será devotado, será cheio de gratidão àqueles que cooperaram na linha de frente e aos que cooperaram anonimamente, que não estavam em linha de frente. E agradeço muito por terem me compreendido, porque também faço parte desse mundo de provas e expiações, onde estou aqui para peregrinar, para aprender, para melhorar, para modificar. E sei que dependerá ainda de muito tempo para que eu possa conseguir todos esses predicativos. Obrigada, Darlene. Se você quiser me fazer alguma pergunta. Que isso, minha querida, que isso. A gratidão é nossa, né? Por você trazer aqui essa experiência tão rica, e nós sabemos que realmente deve ter sido um desafio muito grande essa mudança, né? Mas, como a gente disse, infelizmente, nós temos esse tal de tempo, né? E aí nós vamos agora ouvir um pouco dessa menina aqui, Maria Túlia Bertoni, que alguns a chamam de Túlia, de Tulinha, de Minha Prece, tem muitos nomes, né? Mas a Túlia esteve à frente da federação, então fomos fazendo as contas, as 6 primeiras gestões com a Dona Edviges, o senhor Jerônimo e a Cecília. Já estamos aqui com 24 anos de gestão, de existência de uma federação, trabalhando em solo sul-mato-grossense. E é nesse período que assume à frente a presidência da federação, Maria Túlia Bertoni, que vamos ouvir agora um pouco das suas lembranças, do que ela tem para compartilhar conosco. Seja bem-vinda, Túlia. Obrigada, Darlene, obrigada, Cecília, por ter se referido a mim, como, e lembrando, né, do ESD, saudade daquele tempo no Discípulo de Jesus. Realmente eu estou há bastante tempo nesse caminho. Eu gosto de brincar, eu digo que eu já sou móveis e utensílios do movimento espírita, porque tenho trabalhado, como a Darlene colocou, desde a fundação da federação, porque participávamos do Discípulo de Jesus, e nesse momento, assim, sinto uma saudade imensa da família, né? Da minha avó, da minha mãe, das minhas tias, que estiveram no Discípulo de Jesus e participaram, não a minha avó, mas a minha mãe, da criação da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. E, como o tempo é curto, eu não vou poder falar sobre tudo isso, mas o que marcou muito para nós foi a construção da sede própria da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. E vocês me permitem, eu vou contar como é que nós fomos empurrados. Estávamos, Darlene, eu havia terminado a reunião do Conselho Federativo Nacional em Brasília, e nós estávamos na casa da Cecília Rocha, como sempre fazíamos depois que terminavam as nossas reuniões no Conselho Federativo Nacional. Era novembro. E nós falamos, o Divaldo estava lá na casa, a gente conversando, e nós falamos que a gente estava com vontade de construir a sede, mas é aquele negócio que a Cecília falou. O problema sempre foi o problema
financeiro. Então, ele falou, comece, quer dizer, lance a ideia, comece. Aí, Darlene me olhou, olhei para a Darlene, porque a Darlene sempre foi assim, fantástica nas contas e na parte, né, da organização dos papéis, dos números na federação. E eu falei, não, mas isso não é possível, Divaldo, a gente não tem como. Ele falou, comece. Assim, foi bem incisivo. E nós viemos conversando de lá, de Brasília até Campo Grande. Mas será? Aquilo foi criando corpo. E quando nós chegamos aqui em Campo Grande, nós reunimos a diretoria, chamamos pessoas que pudessem vestir a camisa também, não posso citar todos os nomes, mas seu Edgardo, que foi nosso tesoureiro desde a gestão da Sicília, um amigo querido, que, como diz Rolando Boldrin, resolveu estragar o combinado e voltou antes do tempo, né? Ele não está mais conosco. Mas aí nós fomos juntando algumas pessoas, o Gilberto, é o marido da Darlene, que eu tenho uma grande admiração por ele, e fomos juntando pessoas. E o Divaldo tinha dito mais, comece, e daqui 9 meses, daí eu não me lembro bem a data, eu vou lá inaugurar. E ele veio. Então, foi muito bonita e começamos e realmente pessoas nos já ajudaram e a sede está ali na Avenida Calógeras, né? E que foi muito bom porque tem uma identidade hoje federativa. Essa foi assim dos 12 anos que eu fiquei à frente nessa direção. Nós tivemos algumas atividades também que nos marcaram muito. O congresso que foi realizado aqui em 2007, que entendemos ter sido o primeiro congresso que nós fizemos em 2007, e que teve uma exposição que algumas pessoas que estão nos assistindo devem se lembrar. Nós fizemos uma exposição em homenagem ao Divaldo, e ele participou do congresso, a Sueli Calda Schubert também participou, acho que o Alberto Almeida também esteve com a gente, o Francisco Ferraz. Foram pessoas que participaram do congresso como expositores e apreciaram aquela exposição que nós fizemos em homenagem ao Divaldo, porque em 2007 foi realmente o ano comemorado, né, os 60 anos de trabalho do Divaldo na divulgação da doutrina. E foi muito interessante, foi muito assim, emocionante, e isso foi em 2007. Isso me marcou e marcou a toda a diretoria, essa homenagem feita a esse espírito de escola que está aí ainda conosco, nos ajudando nessa caminhada. E depois, né, Tulinha, ele pediu para a gente enviar para a Mansão do Caminho, que ficaria lá exposto numa sala onde ele tinha recebido, né, alguns banners, algumas homenagens, né, então isso Nós enviamos, eu já havia até me esquecido, mas nós enviamos realmente, né? E eu não sei se eu posso contar, mas existe uma coisa que a gente fala muito lá na federação e que surgiu dessa época por um grande companheiro nosso, que eu chamava de Mildinho, que ele era enorme, o Gutenberg, e nós começamos a colecionar um monte de fotos, então vieram muitas fotos do Divaldo, do interior, de tudo, de quando ele começou a vir aqui. A primeira vez que Divaldo veio em Mato Grosso do Sul foi em 1958, na reunião, a primeira reunião das mocidades espíritas, criada por Dona Maria de Viges, eu acho que em 1946, se não me falha a memória, porque a minha memória é a Darlene, mas eu acho que foi em 1946, e está nesse livro que a Darlene citou, A Missionária do Amor, que foi escrito pelo Dr. Alex Leite de Mello, que era como uma pessoa assim, muito ligada
toda a família dele, a Dona Maria de Virges. Então, Divaldo foi convidado e ele participou em 1958. Ele desde essa época. E aí, a gente pegando todas essas fotos, a gente foi vendo, nós também, de um tempo depois, como que a gente era novinho, tudo, né? E fomos envelhecendo. Então, lá pelas tantas, já era quase 10 horas da noite, o Gutenberg falou, olha, uma coisa eu tenho certeza aqui, viu, gente? O tempo é uma máquina de fazer monstros. Então, a gente brinca muito com isso, e eu estou nessa situação, né? De já com uma... Como que tem um amigo espírita que fala, nós somos jovens há mais tempo, e olha tempo nisso. E a última colocação que eu gostaria de fazer aqui, eu acho que é o congresso que foi realizado pela FEB, isso em 2014, né? Nos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, foram 4 federativas, foram 4 congressos ao mesmo tempo, em 4 federativas representando as regionais, Norte, Nordeste, o Centro e o Sul. E Mato Grosso do Sul foi convidada como federativa anfitriã, e que foi, assim, muito, de uma sensibilidade muito grande, de emoções mesmo vividas nesse congresso que foi feito em 2014. Então, para encerrar... Só um adendo aqui, porque acho que tem uma coisa legal desse congresso, porque foi o primeiro ano que a Federação Espírita aqui de Mato Grosso do Sul estava participando na Comissão Regional Sul, que até então a gente era da Centro. E nós fomos todos metidos com uma camiseta amarela, e atrás estava escrito assim, Senhor, o que queres que eu faça? E aí teve uma votação lá, e a gente crente que o congresso ia ser, tinha a FERGS, Rio Grande do Sul, tinha Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio. Quem achava que Mato Grosso do Sul, recém entrando, ia vir com o congresso? E aí nós fomos assistindo, todo mundo declinando, só sobrou a gente, que a gente era a última. E aí a Toninha, sobrava a gente, eu lembro até hoje, ela virou para trás, estava a Claudinha e eu, e ela falou, e agora? Aí a menina maluquinha falou, pega, vamos fazer, né? E aí ela aceitou, toda elegante, toda bonita, né? Mas todos nós já estávamos tremendo. E aí virou aquela piada, que a gente estava com a camiseta, Senhor, o que queres que eu faça? Era um congresso. Então, foi né? mesmo, Darlene, obrigada pela lembrança. É e eu isso. quero agradecer a todos nessas 4 gestões, os vice-presidentes que estiveram compondo a diretoria junto comigo. E, principalmente, um pensamento de prece, de amor, de saudade e de gratidão ao nosso querido Gerson, que também acabou com o combinado e voltou também para a parte espiritual. Então, eu gostaria de chamar a Darlene agora, acho que falei demais, passei do tempo, mas eu queria chamar a Darlene, que também já está na 3ª gestão à frente da nossa querida federação. Obrigada, Toninha, obrigada. Bom, meus amigos, como vocês viram, são histórias muito bonitas. Nós poderíamos aqui falar de realizações, né? Mas o que toca os nossos corações são, muitas vezes, as pequenas coisas. E eu pensei, o que falar depois dessas meninas, né? Por quê? Porque a Dona Edviges teve um trabalho. Ela realmente foi aquela que saiu abrindo estradas, naquele sentido de tirar a árvore, arrancar, né, o mato, as raízes, para que a gente começasse a caminhar. E com esse tempo todo, a própria Dona Edviges, seu Jerônimo, a Cecília,
a Túlia, e a gente já pegou a estrada um pouco mais pavimentada. Já tínhamos, assim, como um roteiro de trabalho, ainda que fosse difícil, a visita aos centros espíritas do Estado. Mas cada época tem o seu desafio e a sua beleza. Então, tivemos o desafio da criação, do início do trabalho, depois a continuidade disso tudo, uma necessidade administrativa, a necessidade de uma identidade com um local que fosse conhecido de todos os espíritas, mas um trabalho permanente, um objetivo que todos nós que estivemos e que estamos à frente da federação temos. É a nossa união, meus amigos. É a nossa união. Por quê? Porque a federação é o órgão de unificação do Estado. E o doutor Bezerra de Menezes, o nosso apóstolo da unificação, já nos diz: não há unificação sem união. O nosso trabalho na federativa é sempre de trabalharmos, como a Cecília frisou, a Túlia, é um trabalho em equipe. E nós sabemos que o trabalho em equipe é um desafio, por si só. Ele é um desafio por quê? Porque nós temos o ideal que nos une, mas muitas vezes pensamos de forma diferente no como realizar. Então, esse trabalho na federação, ele exige de todos nós. E certamente, se tiver algum dirigente, algum presidente de centro espírita nos ouvindo, ele sabe que esse trabalho também existe na casa espírita. E não adianta sermos espíritas pelo conhecimento. É preciso, né, Tulinha, passar pelo entendimento. É preciso haver todo esse processamento para que isso se torne para nós algo que a gente entenda, que a gente viva. Não que vamos ser santos nem perfeitos, não. Mas vamos trabalhar para que não sejamos causa, né, de muitas vezes uma paralisação, de alguma rusga. Então, tudo que esses irmãos que nos antecederam passaram, nós também passamos até hoje. E quando a gente pensava na estrada pavimentada, me veio aqui, sim, a estrada foram as árvores, veio a estrada, quem sabe o asfalto já tinha começado. Mas aí tivemos que interromper e fazer cabeamento óptico. Por quê? Porque veio a pandemia e como trabalhar. Então, a gente já estava familiarizado com um trabalho e tivemos que nos reinventar. Aprendendo a lidar com a tecnologia, aprendendo a trabalhar com mais concisão, mas buscando a qualidade e, acima de tudo, o envolvimento daquele que está ali conosco, tão angustiado quanto nós, sem saber o que fazer. A nós só nos cabe, como as meninas disseram, agradecer. Agradecer a cada um que ombreou conosco, seja na diretoria, e realmente, o seu Edgardo, o Gersinho, o próprio Ricardo, foram assim, companheiros sempre, da primeira hora, e partiram, né? Com exceção do Ricardo, que houve um tempo de preparo, esses estavam ali. E por que não lembrar do Álvaro, né, Cecília, que tanto apoiou ali atrás. Então, foram esses irmãos, mas quando a gente pensa
Sim, como que nós trabalhamos no Estado? Com os nossos coordenadores das regionais, que também sempre estiveram apoiando, porque são os nossos braços operacionais ali, e favorecendo esse trabalho. Então, nesta noite festiva, para todos nós, espíritas sul-mato-grossenses, nós só podemos dizer muito obrigada. Obrigada ao Pai Celestial, a Jesus, por confiar em nós, apesar de nós, aos bons espíritos que incessantemente nos inspiram, nos apoiam, e a esses irmãos encarnados que nos auxiliam, nos compreendem e juntos nós vamos vencendo. A noite é de gratidão. E assim como a Cecília agradeceu a mestra, também agradeço a essa menina mestra, Cecília, que para mim é um pouco mais, às vezes ela é mãe, né? Porque ela briga comigo, né? Ela briga, ela me orienta, ela me chama atenção, a quem eu agradeço o convite para começar a trabalhar no movimento federativo e ter, do meu modo, do meu jeito, desenvolvido um amor muito grande por esse trabalho. Gratidão, meninas. Beijo para vocês. Que Jesus continue nos amparando, continue nos iluminando. E que a gente possa ter outras lives para ouvirmos os causos, né? Aí sim, com essa beleza que requer. Encerrando, meus irmãos, pedimos desculpa por avançarmos um pouco. Gostaríamos de convidá-los para que no mês que vem, em abril, estivéssemos aqui na última quinta-feira. Eu estou vendo aqui a data, vai ser no dia 28 de abril, uma quinta-feira, nós vamos ter o Décio Iandoli Júnior trabalhando conosco algo que tem preocupado a nossa sociedade, que é em defesa da vida, aborto não. Uma reflexão necessária a nós espíritas, trabalhadores e dirigentes. Até o mês que vem, se Deus quiser. E meninas, podem mandar o beijinho, o abraço de coração, né? Que Jesus nos proteja. Muito obrigada.